Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Este lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutar da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade de estudar vários temas e ultimamente temos estudado o livro de Esdras e Neemias e também de como aquele povo se organizou, como o povo de Deus se organizou depois de voltar do exílio. Temos tido convidados que nos têm acompanhado. Hoje temos connosco o pastor Pedro Esteves. Olá. Olá, Rita, mais uma vez. É bom ter-te aqui connosco, é bom podermos desfrutar destes momentos em que abrimos a Palavra de Deus e vemos ensinamentos que Ele nos traz que são tão importantes para a nossa vida. Hoje temos mais um tema, vamos vê-lo através do nosso sumário. Pedro, qual é o sumário de hoje? Ora, hoje nós vamos ver que apesar da aliança que Deus restabeleceu e que o povo aceitou restabelecer com Deus, que vimos já em alguns capítulos do livro de Neemias, nós hoje vamos olhar para o triste facto de que infelizmente o povo rapidamente voltou aos velhos hábitos e não foram fiéis, portanto, à palavra e à promessa que fizeram. E Neemias, neste caso, vai ter que voltar a trabalhar para corrigir esta situação, trazendo reforma a Israel. Vamos já ver então o texto, não é? Um texto relacionado com este momento. Claro que vamos ao livro de Neemias. Vamos ao capítulo 13 e ao versículo 22. E em Neemias 13, 22 vemos: também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisto também, meu Deus, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Então, vemos aqui um Neemias em contrição, aproximando-se de Deus, pedindo perdão pelaquela situação, depois de termos visto um Neemias em festa, não é? Vemos um contraste muito grande, uma quebra muito grande entre o capítulo 12, que é um momento de festa, para o capítulo 13. Porquê isto aconteceu? O que é que se passou aqui ao certo? Parece haver de facto aqui uma ruptura, e essa ruptura ela justifica-se por várias razões e não são muito boas. Talvez para compreendermos melhor e depois podermos comentar a partir daí, fosse bom ler já alguns versículos aqui no capítulo 13 de Neemias. Na verdade, se lermos o versículo 6, em primeiro lugar, vamos compreender melhor o que é que se passou. Ou a razão para esta ruptura. É que lemos o seguinte: que durante tudo isso, que ele acabou de descrever, nós não lemos para já, diz o seguinte Neemias: eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilónia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. O que é este texto que está assim aqui como meio perdido na narrativa da história mostra? Que Neemias deixou Jerusalém, e com certeza deixou porque ele ainda tinha funções e, portanto, o rei Artaxerxes terá, com certeza, pedido a Neemias que regressasse. Exato. Ao fim de algum tempo, ele diz quando conseguiu alcançar licença. É interessante que aqui diz ao fim de alguns dias. Nós não sabemos quantos dias foram estes, mas vamos ver. Com certeza, quando diz dias, não o podemos ler como nós hoje dizemos dias. Exato. Que será literalmente, se eu disser daqui a uns dias volto, estarei a falar de 4 ou 5, não é, no máximo. Não é o caso aqui, porque só as viagens É o que eu ia dizer, não é? que eles faziam já demoravam meses, não é? E o tempo era lido de outra maneira. Portanto, poderão ter-se passado aqui pelo menos vários meses, quem sabe até um pouco mais do que isso. Portanto, quando Neemias regressa, vai encontrar o povo de diversas formas já a falhar com vários dos seus compromissos, mas não apenas com vários. Neemias vai encontrar o povo a falhar em alguns compromissos que tinham grande significado espiritual, e quando digo significado, não apenas simbólico, que tinham um grande peso na própria vida espiritual do povo, porque ele foi encontrar o povo numa situação, basicamente, afastado dos ideais que Deus tinha estabelecido. Repara que mesmo aqui, quando eu li esta pequena descrição aqui, antes já é feita a descrição da primeira reforma que Neemias sentiu que era necessário fazer. E é interessante que é uma coisa muito específica, mas que tem a ver com um sacerdote, o que não é coisa pequena. Exato. Na verdade, o que a história diz nos versículos anteriores é que Eliasib, que era o sacerdote, e que era o sumo sacerdote, Exato. o que aconteceu foi que ele aparentou-se de um homem que não era do povo de Deus. E, portanto, aqui quando diz aparentou-se, quer dizer que talvez uma filha dele, por exemplo, se casou com alguém, um outro homem, que não era do povo de Deus. E o que é que ele foi fazer durante esse tempo? Foi
a agarrar numa câmara, portanto, um espaço físico, onde se guardavam utensílios do próprio templo. Estamos a falar de coisas como mosto, azeite, manjares de incenso, os utensílios do dízimo e do grão que eram recolhidos, portanto, objetos, em certo sentido, sagrados, ou que eram usados em todos os rituais necessários entre o povo de Deus. Ele vai fazer uma coisa assim super engraçada. Parece que lá o familiar meteu-lhe uma cunha, não é? E ele vai dizer, ok, então vai ao armazém onde se guardavam estas coisas sagradas, do uso do templo e da vida espiritual do povo, lá encosta as coisas ou leva para um sítio que não está dito ao certo e vai emprestar aquele espaço ao seu familiar para que ele guardasse as suas coisas pessoais. Uma história assim, não é? Meio quase... Parece uma pequena historietazinha, mas reveladora de quê? Neste caso, que o próprio sumo sacerdote coloca questões pessoais, familiares, à frente de obrigações, ou neste caso, da importância de objetos tão solenes e especiais como estes. Ora, se o sumo sacerdote já estava num ponto de liderança em que põe as coisas de Deus e da sua obrigação para segundo lugar, isto já nos mostra um pouco como é que estaria o povo. Exato. Ora, isto vem nos mostrar de quê? Talvez uma primeira grande lição seja esta. Que a tua pergunta era o que é que terá acontecido entre o capítulo 12, em que os muros são dedicados e há uma grande celebração, e o capítulo 13. Já percebemos todos. O que aconteceu é que Neemias foi embora. Exato. E isto traz ao de cima e à nossa reflexão alguma coisa que eu considero de grande importância para nós, numa atualização já. É que se a nossa vida, e eu digo-te, Rita, isto, vamos aplicar isto à vida espiritual em particular, porque nós estamos aqui a estudar Bíblia, isto é uma escola bíblica, mas o ser uma escola bíblica não implica que nós não refletimos sobre as várias dimensões da vida. Exato. Porque a Bíblia fala reflete tudo. Nós não vivemos em compartimentos, a nossa vida é total, não é? E, portanto, em todas as dimensões, o ponto será este. Quando nós, para sermos pessoas organizadas ou pessoas que cumprimos as nossas responsabilidades, que temos uma vida decente e bem estabelecida, se nós dependemos de alguém que nos está sempre ali, ou a dar na cabeça, como costumamos dizer, supervisor, não é? Um supervisor, ou de alguém que nos corrige o tempo todo, ou isto o que é que significa? Que, na verdade, por um lado, significa que nós não temos autonomia para organizar a nossa vida, mas talvez ainda pior que isso, que algumas pessoas podem ter alguma fraqueza, ok, em alguma dimensão da sua vida, e até podem precisar da ajuda, do estímulo de alguém. A questão é quando nós, para fazermos reformas na nossa vida que são necessárias, dependemos de outros para manter essas reformas, quer dizer que, na verdade, ainda não houve uma mudança profunda do nosso coração e da nossa vida. Usando um termo bíblico, a conversão plena a Deus e a grandes princípios a que nós devemos aderir, na verdade, se nós estamos dependentes que venha um Neemias qualquer e que seja ele a estar ali a manter-nos na linha, então significa que nós ainda não integramos princípios na nossa vida. Eu que sou pai de um jovem e de uma criança, posso entender bem isto, mas também nem era preciso ser, porque eu também já fui filho, como tu, e portanto todos podemos entender esta realidade. Que às vezes o grande momento de mudança que nós como que ansiamos ou que procuramos que aconteça na vida dos nossos filhos, quando eles atingem uma certa idade, de juventude e uma maturidade, é que eles comecem não a cumprir e a viver certas coisas na vida deles porque o pai ou a mãe vêm dizer, advertir, ou porque dizem vou-te castigar, ou vou tirar isto, ou vou tirar aquilo, mas nós ansiamos chegar o dia em que eles vão cumprir e viver esses princípios porque já integraram e amam esses princípios. Porque fazem parte da sua própria identidade. Até lá, em certo sentido, nós nunca sabemos até que ponto eles estão a obedecer ou a viver aqueles princípios porque realmente os integraram ou apenas para não terem chatices e o pai e a mãe não terem que andar ali a chateá-los. Neste caso, o que é que nós nos apercebemos? Que este povo, que na verdade tinha feito, como já lemos aqui, já desde o capítulo 9 e 10, alianças, renovada a sua aliança com Deus, muito possivelmente estas alianças foram renovadas, mas só no papel, podíamos dizer assim. Não precisamente no coração. E nós vamos ver que há vários princípios, há pelo menos 3 grandes princípios que nós aqui só no capítulo 13 percebemos que este povo já tinha abandonado. Então vamos ver esses princípios. Quais são esses 3 grandes princípios que são fundamentais para
que eles tinham abandonado e por isso a situação deles se encontrava no estado em que estava. Este caso são princípios de facto fundamentais. A história de Eliasib talvez pareça assim uma história um bocadinho menos relevante, mas há depois, no que estava a passar com o povo, 3 princípios. Esses nós podemos dizer que são relevantes, porquê? Porque não são coisas da circunstância ou do contexto. São princípios, por isso eu estou a diferenciar de regras ou formas de agir, como poderia ser visto aqui no caso de guardar os instrumentos naquele sítio ou noutro. Estamos a falar de coisas que Deus estabeleceu desde o princípio e que faziam parte da ordem estabelecida por Deus. Vamos encontrar então rapidamente estes 3 princípios e ver como o povo se estava já a afastar deles e vamos ver também o que é que Neemias fez. Vamos ver o primeiro exemplo que encontramos aqui no capítulo 3 e no versículo 10. Repara, o que diz é o seguinte. Também entendi, ou seja, Neemias está a dizer, veio ao meu conhecimento, quando eu comecei a observar, ok? Portanto, lá está, ele regressou da sua viagem e agora começou-se a inteirar. O que é que ele se inteirou? De que o quinhão dos levitas, ou aquilo que pertencia aos levitas, não se lhes dava. De maneira que aconteceu o quê? Os levitas e os cantores que faziam a obra, qual obra? No templo, tinham fugido, nota, fugido, cada um para a sua terra. Então, o que é que isto nos mostra? Que homens que tinham a missão de organizar e ministrar o culto a Deus, estamos a falar de homens, que era o que os levitas faziam, como cantores, porteiros e várias outras funções práticas necessárias para que o culto acontecesse, eles tiveram de voltar para as suas terras, que eram, digamos, em aldeias ali próximas, e mais tiveram que voltar a trabalhar no campo para poderem alimentar as suas famílias. Porquê? Porque o povo tinha desconsiderado o trabalho que eles faziam e, portanto, qual é o primeiro grande princípio que nós vemos que já estava a ser atacado? É o princípio do culto, da celebração a Deus e o de respeito pelo papel dos levitas. Isto pode até querer dizer, são em coisas implícitas, elas não estão explicitamente ditas, pode querer dizer que, por exemplo, o templo já não havia música. Exato, senão os músicos não estavam lá. Se os músicos não estavam lá, pode querer dizer que, em certo sentido, até podiam estar a não celebrar os rituais e os momentos de culto e de adoração. Portanto, o desprezo pelos levitas, nota, equivale ao quê? Ao desprezo pelo templo de Deus. Porque, neste caso, os levitas, como era um grupo que tinha sido designado por Deus para o serviço no templo, isto é que é a grande questão. Ao de desprezarem o trabalho dos levitas, na verdade eles estavam a revelar que não estavam preocupados com o templo. Exatamente. Ora, o templo era o quê? O lugar de encontro com Deus. Era ali que Deus se manifestava. Logo, se fizermos uma leitura, não é muito rebuscada, nós vamos entender que, na verdade, o que já se estava a passar é que o povo já não estava a dar a devida atenção ao culto a Deus, ao templo e, portanto, não estavam a buscar a presença de Deus. Por isso é que os levitas eram suprimíveis. Então, o que é que vai fazer a Neemias? Vai exortá-los e vai, de maneira prática, mostrar-lhes que isto era um erro gravíssimo. Mas, na verdade, este primeiro erro está relacionado com o segundo. Porque se ele revela que eles não estavam a dar atenção ao templo, na verdade, não estavam a dar atenção aos levitas, fazendo o quê? Qual era a falha? Vamos ler então no versículo 11. Diz que Neemias, então, o que é que fez? Contendeu com os magistrados e disse-lhes, porque desampararam a casa de Deus. Lá está. Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Agora, como é que ele vai refazer esta atenção à casa de Deus? Versículo 12. Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. Ou seja, qual era o segundo grande princípio que encontramos que estava a ser desprezado? O dízimo. O dízimo é um princípio absolutamente chave para compreender a organização que Deus estabeleceu entre o seu povo. Ou seja, para haver uma classe de pessoas que se podiam dedicar exclusivamente ao culto, ao templo, à ordem e à adoração, portanto, os levitas, e podemos incluir aqui também os sacerdotes, portanto, todos aqueles que se dedicavam totalmente ao templo, estas pessoas tinham que comer, Exato. ter o seu sustento
para sustentar as suas famílias. Agora podemos entender melhor, porque aqui há bocadinho vimos que eles na verdade voltaram para as suas terras. Exato. Ora, o povo deixou de dar o dízimo, que era a 10ª parte dos bens, neste caso, não era em notas e moedas, Exato. essencialmente era em Bens. bens do que a terra produzia, para que aquelas famílias pudessem viver. Então, o dízimo é um princípio que Deus estabeleceu. E é curioso porque numa história, lá está, dentro de uma narrativa, às vezes nós compreendemos melhor os princípios do que quando eles são enunciados. Exato. Quando um princípio é só enunciado, talvez nós podemos ficar, mas isto vem de onde? Isto é arbitrário, de onde é que isto vem? Mas aqui, como o princípio está dentro de uma história, nós entendemos as consequências. Sem dar o dízimo, os levitas não podiam trabalhar. Logo, o templo estava abandonado. Então, Neemias vai reerguer o princípio do dízimo, porque é ele que permite que a casa de Deus tenha sustento. E o terceiro princípio, lemos logo a seguir, que quando Neemias continua a andar por ali, o que é que ele vai descobrir? Rita, vamos ler aqui a partir do versículo 15. Diz o seguinte: naqueles dias vi, lá está, ele andava a observar, o que é que ele viu agora? Que em Judá pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas, figos e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém, quando? No dia de sábado. O que é que fez Neemias? Diz aqui: protestei contra eles no dia em que vendiam os mantimentos. E o versículo 17 diz assim: contendi com os nobres de Judá, portanto com a liderança, foi falar com eles de maneira bem áspera, dizendo-lhes isto: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado. Ele foi então encontrar este terceiro princípio a ser pisado. Aqui até é uma metáfora engraçada, porque o sábado estava literalmente a ser pisado, uma vez que eles andavam nos lagares a pisar uvas. Exato. No dia de sábado. Ora, nós sabemos que o dia de sábado é um princípio que Deus estabeleceu desde o princípio. Exato. Passo aqui a redundância por causa dos dois significados da palavra princípio. Sabemos que desde o Éden, desde o Gênesis, antes da entrada do pecado no mundo, Deus estabeleceu o sábado como um memorial, porque Ele próprio descansou. Mas também sabemos que quando Deus organizou o seu povo, que colocou o sábado imediatamente como uma marca distintiva, não apenas em relação a todos os outros povos, que não tinham tal coisa, mas distintiva no sentido em que era um exercício permanente de memória em relação a Deus e, portanto, de que o povo precisava de semanalmente parar da sua atividade secular, portanto, do interesse pessoal, porque este é um dos grandes princípios do sábado na Bíblia, é que o sábado, poderíamos perguntar, então o que é certo fazer no dia de sábado? O que é certo fazer é o que não é para meu interesse pessoal, Exato. privado. Por isso, o trabalho que eles estavam a fazer era um trabalho secular para a subsistência deles. Ora, neste dia, se o próprio Deus parou de trabalhar, quanto mais nós, criaturas de Deus. Por isso, Neemias vai, mais uma vez, ser um reformista, dizendo a este povo: vocês estão a falhar num princípio básico. Portanto, estes três princípios mostram-nos a situação em que este povo estava, mas também, ao mesmo tempo, dão-nos uma lição de como é que nós, na verdade, também não podemos esquecer estes princípios. E é isso mesmo que vamos passar. Olhando para isto e vendo que este povo que tinha saído do exílio estava a voltar, estava-se a configurar para voltar para o exílio, não é? Pela atitude que tinha. Nós também temos que olhar para isto e aprender. Por isso é que eu te vou perguntar como é que podemos aprender fazendo. Rita, eu aqui vou dizer o seguinte a ti e a todos os que estão neste momento a ver-nos ou a ouvir-nos. Já falei sobre os princípios e a importância dos princípios, por isso neste momento eu gostava de dar, nestes últimos segundos, o meu foco na pessoa de Neemias, porque Neemias foi um verdadeiro reformista. Quer dizer, uma pessoa que agiu de maneira sábia, conversando com as pessoas, exortando-as, usando da sua influência para fazer o quê? Para que à sua volta houvesse reforma. Nós também precisamos de ser homens e mulheres, junto da nossa família, dos nossos amigos, até na nossa igreja. Somos chamados também a ajudar, a sermos instrumentos de reforma, de maneira sábia, prudente, conversando com as pessoas, mas sendo agentes onde vemos que há afastamento dos princípios. Reparem que hoje nós vimos 13 desses princípios. O respeito pela casa de Deus, o dízimo e o sábado como dia do Senhor. Se encontrar falta destes e de outros princípios, seja um Neemias e busque reforma também.
E é com este convite a sermos Neemias aqui nesta terra, neste momento em que vivemos, que terminamos mais um programa de hoje. Foi a oportunidade maravilhosa de abrir a palavra de Deus, conhecer mais da vontade de Deus para nós e temos de certeza mais temas interessantes para continuar juntos a conhecer e a debater. Por isso contamos consigo já no próximo programa. Encontramo-nos até lá.